pouquinho sobre células, tá bom? Isso é energia, vamos falar sobre bioenergética. Vamos lá, célula, a sua camada, não sei se vocês estudaram sobre isso, mas é importante vocês saberem, tá bom? Então toda célula ela tem a sua camada, tá? De defesa, tá bom? Que é chamada de membrana plasmática. Nós temos no seu interior um líquido que é chamado de citoplasma. E lá dentro, solto, nós temos algumas organelas que têm suas funções, tá, vitais para a vida dessa célula. Então nós temos lá mitocôndrias, nós temos lisossomos, nós temos retículo endoplasmático. E o legal que você precisa saber, né, que o que respira, o que faz a célula ficar viva, é essa organela, né, em questões de energia, essa organela chamada mitocôndria. A mitocôndria que faz a respiração celular. Então, o nariz não respira, o nariz ele capta oxigênio, faz o processo de... Os pulmões faz o processo de filtragem, tá? O sistema circulatório leva esse oxigênio pela corrente sanguínea através dos tecidos, e lá nos tecidos nós temos essas células que absorvem esse oxigênio, no caso as mitocôndrias. E aí entenda o seguinte, tá? Essa célula, tá? É a menor unidade viva, tá bom? Do ser humano, chama-se célula. Um conjunto de célula, tá? Um aglomerado de células, ele se transforma em um tecido. Um conjunto de tecido, eles se transformam em um órgão. E um conjunto de órgão, ele se transforma em um sistema. Então essa é a hierarquia celular, tá ok? Então vamos lá. Essas células, elas precisam de energia, né, para se manter viva. Essa energia é conhecida como energia ATP-CP, tá? Essa, na verdade, ATP. ATP-CP. ATP-CP é o sistema, é ATP, tá? Adenosina trifosfato. Então, é uma energia que é uma combinação de glicose com oxigênio. Por isso que é importante a gente se alimentar, né? Porque o que faz essa célula ficar viva? Então, seria essa glicose que vem dos alimentos, tá bom? A glicose é a menor partícula de um carboidrato. Então, nós temos a cadeia de carboidrato, tá? E a sua menor unidade chama-se glicose, tá ok? É que nem a proteína, né? A proteína é a maior partícula, tá? Daquilo que nós chamamos de aminoácido. O corpo ele não absorve proteína, ele absorve aminoácido, que é a menor partícula, desse nutriente, esse macronutriente, tá? E nós temos também a gordura, e o corpo ele absorve apenas a menor partícula, que é o que é conhecido aí por ácidos graxos, tá? Seria essa menor partícula dessa molécula de gordura, tá ok? Desse macronutriente. Vamos lá. Então a gente entendeu um pouquinho sobre as células, tá? Então entendam que todas as células, elas têm o mesmo... na célula também nós temos o núcleo, e dentro do núcleo nós temos o DNA. O DNA é a programação que essa célula recebe para o seu funcionamento. Então, todas as células elas são iguais, tá? Em termos funcionais. Então, assim, todas elas respiram, todas elas se alimentam. Então, exemplo, quem absorve a glicose? Essa célula, tudo bem? Então, todas respiram, todas se alimentam, todas excretam resíduo, né? Aquele resíduo que não é utilizável, então ela excreta isso. Então todas as células têm a mesma função em termos de funcionabilidade. Porém, o DNA dela, tá? Que vai dizer se essa célula ela vai ser uma célula muscular, vai ser uma célula cardíaca, se vai ser uma célula tegmentar da pele, se vai ser uma célula nervosa, tá bom? Quem vai dizer isso é o DNA. Tá? O DNA dessa célula que vai dizer isso para ela, qual a função que ela vai executar no corpo para manutenção da vida, beleza? Então tá, entendemos aí essa questão celular. O que faz essa célula ter energia é ATP, adenosina trifosfato. Isso é uma área da bioenergética, tá? Que estuda essa questão de funcionabilidade dessa célula, tá? Mas entendam que é esse ATP.
Eu vou ver se eu consigo nas próximas aulas entrar um pouquinho mais profundo, isso que eu acho bem interessante, até mesmo o processo de emagrecimento, mas eu não sei se vai dar tempo, tá bom? Até mesmo para não ficar muito extenso. Vamos lá, então esse ATP é a energia que essa célula precisa, certo? Trazendo um pouquinho mais para o tecido, tá? Ou seja, né, tem célula, tecido, órgão, trazendo isso para o órgão, né? Então, falando de músculo, músculo é um órgão, tá bom? Então, nós temos aí, como falamos anteriormente, 3 tipos de tecido muscular: tecidos brancos, tecidos vermelhos e tecidos rosa, tá ok? Cada tecido ele tem um tipo de nutriente, um tipo de fonte energética diferente, que é de acordo com a sua função. Lembra que a gente falou anteriormente sobre atividade que você faz, né? Um exemplo, o do ambiente. Então, aquilo que você faz, ele influencia dentro, né, sobre o ambiente. Então, tudo aquilo que você é estimulado, ele altera aquilo que está dentro de você. Então, o fator, trazendo para o começo da aula, sobre os fatores ambientais, eles influenciam diretamente sobre os fatores genéticos. Então, aquilo que você é exposto, tá? Aquilo que você faz, ele vai alterando o seu sistema, tá, celular, seu fator genético. Então, falamos desses 3 tipos de tecido. Esses tecidos, então falando sobre fibras musculares, que são esses tecidos, né? As fibras, elas dos componentes musculares. Então nós temos o vetor, tá, do músculo, que é composto por fibras, tá ok? Fibras, depois filamentos, até chegar aí na menor unidade. Então nós temos 3 tipos, tá? Vou falar para vocês como elas são chamadas dentro da literatura. Então nós temos essa fibra tipo 1, tá? Que é essa fibra vermelha, tá? Essa fibra vermelha, então ela é a base de oxigênio, tá? Ela tem uma resistência bem considerável, tá bom? Que é como se fosse o capoeirista de Angola. Aí nós temos a fibra mista, conhecida também por tipo 2A, tá? Que ela é intermediária, tá bom? Então ela tá sempre entre a tipo 1, tá? E entre a 2B, que é a fibra rápida. A fibra rápida é a tipo 2B, então é uma fibra maior, tá bom? Ela tem pouca oxigenação, ela utiliza como fonte de energia o fosfato, tá bom? Então, fosfato é um sistema energético potente e veloz, na verdade, potente, né? Veloz, enfim, se fala potente que é fibra de contração rápida, tá ok?